Quer saber como os mercados se comportaram no mês de julho e o que esperamos à frente? Fica nesse vídeo para saber mais sobre o cenário e ajustes nas carteiras recomendadas. Bem-vindos e bem-vindas ao Onde Investir, agosto de 2023. No mês de julho, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a taxa básica de juros em 0,25%, elevando assim o limite superior das Fed Fund Rates para 5,5%. No comunicado que acompanhou a decisão, o Fed manteve as portas abertas para as próximas reuniões, dizendo que continuará avaliando informações adicionais e suas implicações para a política monetária. Na mesma linha, o Banco Central Europeu também elevou suas taxas de juros em 0,25% no mês passado. Apesar de a inflação ainda estar pressionada, o BCE sinalizou que a decisão para a próxima reunião está aberta e não necessariamente haverá novas altas de juros. Na comunicação, a Autoridade Monetária Europeia sinalizou que a deflação global de custos, aliada às taxas de juros já elevadas, podem ser suficientes para trazer a inflação para a meta de 2% mais adiante. Dados ainda decepcionantes do lado da atividade econômica chinesa fizeram com que os líderes do Partido Comunista da China anunciassem amplo pacote de medidas de estímulos com foco em gastos do consumidor, combate ao desemprego e apoio ao setor imobiliário. Essas medidas ajudaram a promover um certo rally nas bolsas da China já no final de julho, trazendo os principais índices Hang Seng, Xangai e Shenzhen para o campo positivo em 2023. Com isso, praticamente nenhum dos principais mercados de ações está negativo nesse ano. Nos Estados Unidos, foi o quinto mês consecutivo de altas nas bolsas, com Dow Jones avançando 3,4% em julho, S&P 500 subindo 3,1% e Nasdaq 4,1%. No ano, saltam aos olhos as altas de quase 20% do S&P 500 e 36,5% para a Nasdaq. No mercado de câmbio, o dólar cedeu 1,25% frente ao real, com as principais commodities tendo um mês positivo, como o petróleo e o minério de ferro. Além das commodities em alta, o Brasil obteve mais um mês de boa performance não só no câmbio como na bolsa, também por uma melhora institucional do país, com o encaminhamento da reforma tributária ao Congresso, além das agências de classificação de risco de crédito melhorarem a nota de crédito e/ou a perspectiva para o país, o que ajuda a atrair o fluxo de capitais estrangeiros. O Ibovespa subiu 3,3% em julho, o índice de Small Caps teve alta de 3,1% e o IFIX, de fundos imobiliários, saltou mais de 1,3% no mês. No mercado de juros, depois de pelo menos 3 meses de um rally forte nos títulos pré-fixados e IPCA+, julho foi um mês de acomodação, com as curvas apresentando certa estabilidade, com leve viés de alta, o que trouxe um desempenho abaixo do CDI para a maioria desses papéis. Entretanto, no ano, títulos pré-fixados de inflação acumulam ganhos bem acima do CDI, a depender dos seus vencimentos. Começamos o terceiro trimestre como encerramos o segundo, com ativos de risco em alta no Brasil e no exterior, mesmo com os juros em terreno contracionista e economias em desaceleração. Cenário que nos provoca a ir rebalanceando os riscos que queremos tomar nos investimentos. Para o Raio XP do mês de agosto, discutimos o caso estrutural para o Brasil. A gente lista 7 razões de longo prazo para se investir no Brasil. Em primeiro, o Brasil é uma superpotência de commodities. O Brasil é o maior exportador global de produtos como café, soja, carne bovina e frango e o segundo maior exportador global de milho. Além disso, o Brasil tem muita terra disponível que permite aumentar a produtividade daqui para frente sem necessariamente aumentar o desmatamento, e o Brasil também tem uma das maiores reservas de água potável do mundo. Em segundo, o Brasil tem uma abundância muito grande de recursos energéticos. O país é o 9º maior produtor mundial de petróleo, com uma produção que tem potencial de dobrar até o final de 2030. E além disso, o Brasil tem uma grande exposição a uma matriz energética renovável, com 84% baseado em fontes de energia renováveis. Em terceiro, nosso país está se tornando um hub de inovação. Dados mostram que o país ocupa o 10º lugar em número total de unicórnios, na frente de países como Japão, México e Singapura. E São Paulo ocupa o 14º lugar de cidades do mundo com maior número de unicórnio, na frente de outras grandes cidades como Los Angeles, Chicago e Tel Aviv. Temos a tendência do financial deepening, que ainda tem espaço para crescer. Aqui no Brasil, mais ou menos 3% da população investe em ações, versus 65% nos Estados Unidos. Ou seja, ainda temos uma grande avenida de crescimento daqui para frente. Em quinto, o país também tem uma classe média emergente. Pesquisas mostram que em 2024 o Brasil tem o potencial de adicionar 1,4 milhões de novos consumidores, sendo o 8º país a adicionar mais consumidores além de China e Índia. Em sexto lugar, o Brasil tem baixo risco geopolítico, que tem se tornado um tema muito importante para investidores globais quando eles olham para outros mercados emergentes como China,
Rússia e Turquia. E por fim, o último motivo para a tese estrutural do Brasil é que o mercado de ações tem andado praticamente de lado desde 2008, quando a gente olha em dólares. Daqui para frente, a gente vê 3 principais catalisadores que poderiam impulsionar um ciclo novo de alta sustentado daqui para frente. Em primeiro, valuation ainda muito descontado. Em segundo, a taxa de câmbio com potencial de queda do dólar depois de vários anos de alta e, por fim, crescimento de lucros das empresas brasileiras. Além disso, atualizamos a nossa estimativa para o valor justo do Ibovespa, que foi de 130 mil pontos para 133 mil pontos para o final de 2023. E, por fim, fizemos atualizações nas nossas carteiras recomendadas Top 10, Top Dividendos, Top Small Caps e ESG. Hora de entender como todos esses acontecimentos impactam no retorno e em nossas perspectivas de alocação por classes de ativos. Para começar, o mês de julho foi positivo para a performance das diversas classes de ativos aqui no Brasil e no exterior. No mercado global, destaque positivo para a performance dos índices e fundos que investem nos mercados emergentes, em especial na China, que teve um desempenho positivo após anúncio de novos estímulos à economia e a reaproximação do governo com companhias do setor de tecnologia. No mercado local, além do retorno positivo para as ações brasileiras que já comentamos por aqui, destaque para a performance dos títulos de renda fixa do tipo incentivado, que seguem se beneficiando do movimento de fechamento dos spreads de crédito, e agora com componente adicional, que é o retorno das emissões no mercado primário. E em busca de um consolidado da performance por classe de ativos, eu trago aqui na tela o nosso peer de acompanhamento da indústria de fundos segmentado por classes, que mostra que os fundos de investimentos que investem em ações brasileiras lideram os ganhos medianos no mês de julho. Um mês positivo para a performance dos fundos de investimentos no geral, ficando destaque negativo desse mês para a classe de fundos multimercados do tipo sistemáticos. E caso você tenha interesse em entender um pouco mais da performance por classe dos fundos de investimentos, todo quinto dia útil publicamos o nosso panorama de fundos que traz um consolidado da indústria. É lá no nosso portal de conteúdos. Agora, em termos de alocação, nesse mês de agosto, em linha com o movimento realizado no mês anterior, nas carteiras de risco médio para alto, nós optamos para a redução da exposição em multimercados e realizamos aumentos da exposição em renda variável Brasil e em alternativos. Enquanto nas carteiras conservadoras, houve aumento na exposição à renda fixa global, buscando aproveitar as altas taxas e prêmios de risco dessa classe de ativo e diversificar esses portfólios, reduzindo o risco geral dessas carteiras. Seguimos otimistas com a Bolsa Brasileira, tanto em termos absolutos como em termos relativos, quando olhamos para os pares globais, acreditando que esse primeiro rally da Bolsa Brasileira contou com um componente macroeconômico muito superior ao micro das empresas. Dessa forma, a continuidade da visão positiva para a Bolsa está em linha com a manutenção de um cenário macro favorável e com os bons resultados das empresas nos trimestres à frente ou que ao menos superem as suas estimativas, além do fluxo dos investidores locais que ainda não parece ter começado a se posicionar no mercado acionário brasileiro. Também estamos positivos com os fundos imobiliários de tijolos, trazendo aumento na exposição das carteiras com a inclusão de 2 novos fundos imobiliários. Gostamos da tese de médio e longo prazo, que traz uma exposição a ativos reais com pagamento de rendimentos isentos, mas além disso, vemos oportunidades de ganho de capital nesse curto prazo, com a redução da taxa de juros. Além disso, a renda fixa global se consolida como uma classe de ativo preferida para a parcela de exposição internacional, especialmente via Treasuries. Por fim, sugerimos reduções gradativas a partir de agora na renda fixa brasileira pós-fixada, com maior diversificação nos demais indexadores, especialmente em inflação, ou seja, títulos ligados ao IPCA+. Houve uma mudança de perspectiva de curto e médio prazo para essa renda fixa pós-fixada e pré, e reforçamos o otimismo com a renda variável Brasil. Para ler mais detalhes sobre as nossas perspectivas de alocação por classe de ativos, acesse o link que está na descrição desse vídeo. E caso você tenha interesse em consultar os ajustes realizados em cada uma das carteiras, basta acessar o nosso guia de investimentos e clicar na carteira recomendada que está alinhada à sua política de investimentos e aos seus objetivos. Clique no link da descrição para saber mais. E o nosso Onde Investir fica por aqui. Desejamos a todos um excelente mês de agosto.